A paz do Senhor, tudo bem? Eu estou muito alegre de poder participar com vocês nesse final de ano pela segunda vez para falar do planejamento. É muito gostoso, é muito bom nós chegarmos ao final de um ano e poder fazermos uma retrospectiva daquilo que vivemos, daquilo que fizemos durante todo o ano e ver que pessoas caminharam conosco, ver que pessoas foram parceiros nas orações, nas necessidades e nas alegrias, onde nós podemos compartilhar a nossa vida emocional, nossa vida espiritual e a nossa vida familiar, tudo que nós passamos. E esse ano eu posso, assim, mais uma vez dizer que eu pude, contar com esse grupo, contar com a oração, com a intercessão, contar com o aprendizado de cada ministração que cada irmã fez, cada momento especial de cada estudo que nós fizemos. E neste momento, nós vamos falar de planejamento. O que é isso? Todo final de ano, as pessoas fazem planejamento e elas falam e elas criam metas, elas estabelecem coisas e falam: o ano que vem vai ser diferente, o ano que vem. Mas nós sabemos que não é porque 2021 terminou que os problemas, que as expectativas, que as coisas que nós projetamos em 2021 vão cessar em 2021 e 2022 vai entrar limpo, zerado. Nós sabemos que os traumas, as emoções boas, as emoções que deixaram em nós angústia, projetos inacabados, todos esses vão seguir. Vai virar 31/12, vai chegar aquela noite, nós vamos dormir e acordar 1º de janeiro de 2022. E os problemas vão estar lá, assim como as alegrias, assim como tudo que nós construímos. Então, o que vai dizer? O que nós vamos dizer sobre isso aqui quando falamos de planejamento? Porque aí você pode me dizer, mas se as coisas tudo continuam, então para que planejar? Se a minha vida está toda neste emaranhado, o que adianta planejar? O que é que eu posso fazer com isso? Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui neste momento. E aí, a primeira coisa que eu quero falar, para ficar bem claro que esse nosso estudo, ele é importante, até mesmo para quem está acostumado a fazer planejamento, até mesmo para quem todo ano faz. Eu faço planejamento há mais de 30 anos, porque eu faço desde criança e agora todo ano é um aprendizado diferente, porque todo ano você tem expectativas, você coloca suas forças, você coloca a sua energia em algo e é diferente, porque todo ano entra pessoas, sai pessoas de sua vida e a gente sabe que a gente não planeja nada sozinho, porque nós dependemos de relacionamentos com outras pessoas. E às vezes tem planos que nós fazemos que frustram e nós precisamos entender o porquê. E às vezes planos que nós não esperávamos acontecem e aí então é sobre isso. E aí, então a primeira coisa, o que é planejamento e por que planejar? E eu vou aqui ler para vocês o que diz o dicionário, para começar. O dicionário vai dizer que planejamento é o ato ou efeito de planejar. E planejar é elaborar um roteiro de ações para se atingir um determinado fim. Então, veja bem, elaborar um roteiro de ações para se atingir um determinado fim. Então, na prática, isso quer dizer o quê? Que tanto as pessoas quanto as empresas bem-sucedidas, elas fazem planejamento com muita frequência. Por quê? Se você tem um objetivo, você precisa estabelecer como você vai alcançar. Porque se você quer chegar em determinado lugar, e um exemplo, eu estou hoje em Alta Floresta, eu quero ir para Sinop. Eu preciso ir para Sinop. O que eu tenho que fazer? Eu tenho um roteiro para fazer, eu tenho que sair daqui, pegar meu carro, ou pegar um ônibus, ou pegar um táxi, ou enfim, ou avião. E eu preciso sair da minha casa, eu preciso estabelecer. A primeira coisa que eu preciso saber, estou em Alta Floresta, quero ir para Sinop. Como eu vou? Quando eu vou? Que horas eu preciso chegar lá? Então, são perguntas que nós já começamos a fazer. Então, isso é um objetivo. Na sua vida, em tudo que você vai fazer. Uma coisa simples como esse exemplo que eu dei agora, que para mim isso é uma rotina semanal,
Mas eu preciso estabelecer isso, eu preciso dizer que horas eu preciso sair, em que meio de transporte eu vou, quem vai dirigir, qual vai ser o custo disso, que hora que eu preciso estar lá, contar com os imprevistos no caminho. Então é tudo isso que a gente vai saber. Então o que acontece no final de todo ano, as pessoas planejam muito. O ano seguinte, né? Tem até as piadinhas, brincadeiras que a gente fala, que as pessoas todo ano falam: ano que vem eu vou emagrecer, eu vou para atividade física, o ano que vem eu vou me alimentar melhor, o ano que vem eu vou fazer um curso, o ano que vem eu vou ler a Bíblia toda, o ano que vem eu vou entrar no ministério, o ano que vem eu vou dar mais atenção e começa, por ali vai. Só que aí o que acontece? No final do ano, quando vai chegando no final do ano, você começa a olhar para trás e você fala: não fiz também. E o que acontece? Tem coisas que você vai dizer não fiz e não vai ter problema nenhum. Porque não dizia respeito a outras pessoas. Só dizia respeito a você mesmo, como por exemplo, fazer atividade física. Se você falar assim: eu vou fazer atividade física a partir do ano que vem, eu vou ser determinada, vou ser rigorosa e tal. E aí você não vai. No final do ano, o máximo que você vai estar é sedentário como você já estava nesse ano. Não vai ter problema, não atingiu ninguém. Agora, se você falar, por exemplo, que no ano que vem você vai ser melhor em casa, que você vai pôr a mesa todo dia, pelo menos em uma das refeições para a tua família, porque você entendeu que isso é algo que uma esposa, que uma dona de casa, que uma mãe precisa fazer. Supondo. Então você criou uma expectativa nos seus filhos, no seu esposo, nas pessoas que você falou que isso ia acontecer. Só que aí, se você não fizer isso, o que vai acontecer com aquelas pessoas? Elas vão ter uma expectativa frustrada. E se isso fazia parte do plano delas, o plano delas também vão ter falhado em algum momento. Por quê? Porque naquele momento que ela separou para viver esse momento contigo, elas não puderam viver. Então aí a gente começa a pensar na importância desse planejamento, o quanto que ele é útil para nós e para os outros. Então nós não podemos ficar fazendo planejamento de qualquer jeito, sem mensurar, sem avaliar quem está envolvido. Então vou fazer um planejamento. Quem vai estar envolvido? É a primeira coisa que eu tenho que começar a pensar. Este planejamento é meu, é da minha pessoa, mas eu não vivo sozinha. Eu tenho esposa, eu tenho 2 filhos. Esse é o meu exemplo. O seu exemplo você já sabe aí. Então, assim, esse meu planejamento eu preciso entender que eu tenho que respeitar o planejamento deles, que eu tenho que respeitar a rotina deles e que a partir do momento que eu divulgar o meu planejamento para eles, eu preciso saber que eles vão pôr expectativa no meu planejamento. E aí? É a mesma coisa de quando você fala no trabalho. Se você chega pro teu chefe, pro teu líder, pro seu diretor, enfim, seu gerente, e você fala: não, olha, o ano que vem eu vou fazer assim, eu vou fazer, e cria todo, e teu gerente, a tua autoridade sobre você lá na empresa, olha, eu aposto em você, realmente vai dar certo e tal. E aí você não cumpre. De repente, naquele primeiro momento, até na empolgação, você ganha até um aumento de salário, ou você é promovido, e aí depois você não corresponde com aquelas expectativas. Na empresa, as pessoas vão te demitir, é claro, mas na vida, como que se demite da vida? Da família, como que se demite da família? E o caos começa a ficar instaurado. E é isso que nós temos que cuidar, nós que estamos aqui neste grupo, que estamos tentando, né, cada dia aprimorar a nossa qualidade de vida como essa mulher responsável, essa mulher sábia, essa mulher frutífera dentro de casa, essa mulher que tem essa responsabilidade de gerar essa harmonia no seu lar. Precisamos pensar nesse planejamento, sondar a família, conversar com a família, ver quais são os planos dele, o que eles querem atingir, para você ir fazendo o teu, encaixando, criando as peças. E aí então, por que planejar? É aquele do versículo que eu já coloquei ali na chamadinha para vocês. Planejar porque a palavra diz que aquele que governa com diligência. E nós sabemos que nós temos o governo da nossa vida nas nossas mãos no que diz respeito à ação humana. A ação humana não tem jeito de outra pessoa fazer por nós. Por mais que o nosso Deus, ele está do nosso lado, nos dando estratégia, nos dando saúde, nos dando sabedoria, nos dando estrutura emocional.
Mas a hora de pôr a mão na massa da tarefa a ser executada é você. Deus vai usar você para fazer através de você e para fazer em você a vida dar certo. Então, essa fala, quando eu aprendi isso, muito cedo eu aprendi. A primeira pessoa que Deus quer usar para fazer a minha vida ser melhor sou eu. Não é ninguém da minha família. É a primeira pessoa que Deus quer usar para fazer a minha vida dar certo. Sou eu. E eu não posso omitir essa responsabilidade. Então, aqui nós podemos, assim, admitir que nós temos muitas atribuições. E é essas atribuições que é o que diz respeito ao governo, que eu quero usar essa parte deste versículo, governar com diligência. Governar com diligência é você tomar todos os cuidados para saber o passo a passo do que você está fazendo, do começo, do meio, do fim. E quando chegou no fim, você tem que exigir feedback, você tem que exigir um retorno disso, saber o resultado, se a meta foi alcançada, se o objetivo foi alcançado, se a meta foi atingida. Então, assim, olha só, as atribuições que a gente tem, né? Porque ele vai dizer assim, ó, Romanos vai dizer assim: sabemos que todos nós temos o governo em nossas mãos, no sentido de tomar decisões e gerir nossas atribuições e competências. Então, eu coloquei aqui, podemos aqui definir as nossas atribuições, são as obrigações, as prerrogativas, os poderes, os direitos de certas autoridades e que devemos cumprir e corresponder. Então, assim, nós estamos dentro da nossa casa, nós temos Deus, nós, nosso esposo, nossos filhos. E aí, a quem nós estamos servindo primeiro? Em que harmonia, em que ordem nós estamos trabalhando isso? Como nós estamos colocando isso na nossa pauta do dia, na nossa pauta da semana, na nossa pauta do mês, na nossa pauta do ano? Então, eu coloquei mais assim. Então, as atribuições são isso, as obrigações, as prerrogativas, os poderes, os direitos, né? E as autoridades que nós exercemos. Por exemplo, quem tem ministério na igreja, como que você está sendo diligente? Qual é o tipo de cuidado que você tem tido para governar isso? Para administrar o seu tempo na igreja, seu tempo no trabalho, seu tempo na sua casa como esposa, seu tempo como mãe, o seu tempo como administradora do lar? Como você tem dividido isso? Então, são perguntas que nós precisamos fazer no final de todo o ano. E durante o ano, ir medindo o feedback, e medindo os resultados, e exigindo resposta de nós mesmos, se nós estamos alcançando ou não esse resultado. E aí temos mais. E as competências são o quê? São as qualidades legítimas. Aquilo que já foi conferido a nós, que nós temos que executar e julgar esses feitos, submetendo a nós mesmos. Então, por exemplo, você é mãe. Então, quem que vai mudar esse status? Ninguém, porque você já é mãe, você já gerou, seu filho tá aí. Você tem a obrigação e você tem poder. Então, você tem atribuição, que é obrigação e poder. E você tem o que mais? E você tem competência. Porque a partir do momento que você gerou, que Deus te deu, você já tem as habilidades de ser uma mãe por excelência, ser uma mãe intercessora, ser uma mãe que sabe ouvir, ser uma mãe que sabe respeitar, ser uma mãe que corresponde com a expectativa do filho, ser uma mãe que ensina, uma mãe que ora, uma mãe que serve o filho no momento em que ele chega do trabalho, no momento em que ele chega da escola, uma mãe que se preocupa em conferir a mochila da escola, em conferir o uniforme, em conferir e saber se o filho está bem, em ouvir a história do dia dele. Uma mãe que se preocupa com quem os filhos andam. Então, tudo isso são habilidades que você já tem, que é só executar. E aí, o que acontece quando nós não planejamos? Nós começamos a omitir informações. Nós começamos a omitir atribuições. Nós começamos a omitir as nossas habilidades. E daqui a pouco nós estamos transferindo culpa. Daqui a pouco nós estamos dizendo que nós não fizemos porque nós não temos tempo. Daqui a pouco nós estamos dizendo que nós não ouvimos o nosso filho porque nós estávamos no trabalho. Daqui a um tempo nós não, só pedimos comida pronta porque nós não temos tempo de cozinhar. Então, assim, e que exemplo de casa é essa? E que harmonia de casa é essa? Então, são coisas simples que nós precisamos começar a pensar.
e alinhar a nossa casa, pôr um alinhamento daquilo que Deus tem feito. Então eu coloquei aqui para a gente finalizar. Então hoje, a nossa base de hoje é o que é planejamento e por que planejar. Então eu usei palavras simples do próprio dicionário e usei Romanos 13:8, que vai dizer que precisamos governar com diligência. E também aqui no final, eu quero dizer para vocês uma frase: viver um planejamento é todos os dias escolher, se encorajar e agir, ao invés de viver de expectativas. Então não vamos esperar. O dia que o meu esposo fizer tal coisa, então eu farei. Não. O dia que o meu filho fizer tal coisa, então eu farei. O dia que. Não, vamos criar momentos oportunos para que as nossas expectativas sejam menores e as nossas produções sejam maiores. Porque aí as pessoas vão começar a perceber que nós levamos uma vida leve, nós levamos uma vida sem cobrança e que nós fazemos porque estamos preparadas para amar a nossa casa, para respeitar a nossa casa, porque o nosso projeto está ali pronto, porque a nossa habilidade de servir está inata em nós, porque o poder que Deus nos deu dentro da atribuição de mulher, diante de resolver todas as funções já estabelecidas para nós como serva dentro da nossa casa, como a rainha do lar, como a videira frutífera, como a mulher sábia, e tantos exemplos que nós temos na Bíblia de mulheres que agradaram o coração do Pai, porque colocaram a sua vida a serviço da sua casa, da sua família, e com o foco no céu, com o foco em servir a Deus. Amém, minhas irmãs? Fique com esta frase, leiam a palavra de Deus, reflita sobre esse versículo, Romanos 13:8, e pense nessa frase final: viver um planejamento é todos os dias escolher, se encorajar e agir, ao invés de viver expectativas. O que compete a você, ninguém vai fazer. Então comece. 2022 está chegando e nós estamos firmes. Daqui até o dia 31, nós vamos ter cada dia um assunto. E eu vou orientar você de acordo com o que o Senhor me orientou para a minha vida durante este ano, no que eu preciso ver e rever. E eu sei que Deus vai ajudar você, assim como Ele tem me ajudado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é infinita sobre as nossas vidas. E não importa, às vezes a gente olha e fala assim, mas quanto tempo eu perdi? Por que eu não fiz isso antes? Não importa que você não fez no ano passado, não importa que você não fez há 5 anos, importa começar agora. Você está aí, viva, saudável, para a glória de Deus. Comece agora e vai fazer valer a pena. Amém? Eu aguardo vocês no próximo vídeo e o meu coração se alegra muito em poder contribuir com vocês e ser servida por vocês. Amém?